E aí pessoal, tudo bem? Então, trazendo para vocês aí sistema iMotion e te falo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com exclusividade, de uma forma simples, como que nós trabalhamos com esses veículos, beleza? E antes de qualquer coisa, né, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse sino aí, né, onde você vai receber as notificações assim quando eu postar um novo vídeo. E dá aquele like, aquela curtida aí no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Vamos dando continuidade aí no nosso sistema iMotion. E aí, pessoal, então vamos lá. Aqui é o sistema, todo o conjunto. Nós conseguimos fazer a remoção do sistema tranquilamente, sem precisar desmembrar nada do sistema, a não ser as próprias tomadas de fixação, né? Em um primeiro instante, né, vocês podem analisar logo um excesso de borra e eu quero que vocês deem uma atenção a isso aqui. No decorrer do vídeo a gente vai mostrando o porquê dessa situação aqui, né? Lembrando que nós temos dois blocos, né, o corpo principal e o corpo secundário. E esses dois corpos, eles são unidos aí justamente por conta das conexões, né? A conexão que vai para o duto de hidráulica e a conexão que sai para o atuador de embreagem, como vocês podem notar aqui, ó, né? A posição inicial, bem tranquila. Você desmembrando ele aqui de frente, ó. É muito bom se atentar a essa questão. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro momento. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, já a gente vai voltar para ali. É basicamente esse primeiro momento aqui, né? O primeiro momento da transmissão em si. A parte onde nós temos o atuador, como vocês podem analisar aqui, ó. Teve um vazamento bem intenso nesse atuador e esse é o único motivo que, de fato, além da ruptura do reservatório do líquido, o fluido, né, para que nós possamos ter um vazamento no sistema. Então preste bastante atenção. Nós temos um atuador, um cilindro, né, que pode estourar, né, e você vai ter perca no reservatório. E nós temos, né, perca significativa. E nós temos um eixo de seleção e um eixo de engate também no bloco, né? Desinverte aqui para mim com cuidado. Eixo de seleção, eixo de engate, que fica na horizontal e na vertical, eixo de seleção, que vai selecionar as marchas que nós estamos trabalhando. Há também vazamentos aqui, porém nenhum desses vazamentos num sistema de fábrica, né, que é claro que pode vazar por dutos e tal, mas um sistema que está lacrado, por causas natural de desgaste, eixo de seleção, eixo de engate e o reservatório também por trincas. Às vezes com o passo ele trinca, né, já peguei alguns casos de trincas aqui e também conseguimos ter vazamento, mas o mais comum é o atuador de embreagem estar estourado. O mais interessante é que quando a gente vai fazer análise, eu sempre aconselho sobre muitas e muitas dicas que eu já postei aqui no canal, uma dica primária, né, é você analisar o próprio reservatório se tem óleo, né, porque muitas das vezes ele não possui óleo, né, e ele tem a indicação no próprio reservatório, nessa parte superior, você vai ver a indicação de máximo e de mínimo, tá visualizando? Então é bem interessante você vir limpar o seu reservatório aqui, né, e dar uma checada se o seu veículo possui óleo. Se não tiver óleo, não acho que você vai colocar um óleo específico, um óleo CS Spend, que é o óleo específico, e que está resolvido o problema, por mais que o seu carro ande normal, porque se ele vazou, ele tem vazamento. E esse óleo que você colocou vai vazar novamente. E se isso acontecer, você vai o quê? Né? Vai ficar perdendo óleo aí consecutivamente. Um litro de óleo desse chega a ser em algumas lojas R$200, né? Não é barato, portanto se atente a isso. Verifique, veja se tem vazamento. Se tiver um vazamento, procure saná-lo. E a parte por onde ele pode acontecer esse vazamento já foi mostrada aí na nossa primeira dica. Vamos dando continuidade. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, olha só, presta bastante atenção no que vai ser dito agora, né? Existem vários componentes, como vocês podem analisar aqui. Componentes esses que são, nós temos potenciômetros, um potenciômetro
dois potenciômetros intercambiáveis entre si, viu? Nós temos elétricos, componentes elétricos. Nós temos as eletroválvulas, ainda no bloco principal. Essas brancas, né? Você pode... Ah, que branca, Léo? Onde tem as tarjas, ó. Uma tarja branca e uma tarja amarela. Ó. Evo zero da embreagem. Se baseie, sempre tenha isso em mente. Cada uma tem a sua função. Obviamente que cada uma trabalha, mas tenha isso em mente na eletroválvula primária, né? A Evo zero, a que vai fechar a sua embreagem, lá, que vai liberar fluxo de óleo para o atuador que a gente mostrou na dica 1. Então se atente aqui. A partir disso, a de baixo ela é intercambiável com a primeira, né? E a terceira é intercambiável com a quarta. Então você pode marcar 1, 2, 3, 4, né? Eu uso sempre essa linha começando daqui 1, 2, 3, torno subir de novo 4. Ou fica a critério seu, ou simplesmente separar e saber a posição que Evo zero vai encaixar, aonde Evo zero começa. Ó. Evo zero ela fica próximo à válvula que regula a pressão. Essa chave 17 que vocês estão vendo aqui, ó, ela é regulável de pressão e pouca gente sabe disso. Nessa porca do meio, procurem não trabalhar em cima disso. Né? Ah, Léo, mas eu posso folgar essa daqui? Pode. Inclusive, se você folgar essa válvula bem aqui, ó, todo o óleo do sistema ele vai retornar para o reservatório. Né? Então, caso você queira remover, né, você queira tirar essa válvula, inclusive quando eu vou remover isso aqui eu preciso colocar ou até mesmo apertar um cano desse por falta de espaço, né, eu tiro essa válvula e depois coloco ela normalmente. E é bom fazer a remoção dessa válvula de pressão porque existe um ímã induzido na ponta dela que eu vou mostrar para vocês que às vezes ele se rompe. E até mesmo um O-ring verde que faz a vedação da pressão que também se rompe. E a gente acaba tendo perca de pressão por aqui. Então, se tivermos problema nessa válvula reguladora, o óleo irá retornar, ele vai ficar retornando, né, impedindo que haja, por exemplo, a aplicação da Evo zero para fazer fechamento do atuador. Então se atentem a isso. Né? Os outros componentes é o acumulador, né, que não é um componente elétrico, é um componente mecânico hidráulico. O motor da bomba, né? Sensor de pressão, chicote, reservatório e, por fim, o nosso sensor de embreagem, né? Que fica embaixo do atuador. Aqui está o atuador. E aqui embaixo nós temos um sensor de embreagem que eu vou fazer a remoção. É bem simples a remoção. Nós temos dois parafusos 13 aqui, onde você tira o primeiro e o segundo e puxa o atuador normalmente, beleza? Então nessa segunda dica, nesse segundo momento, né, nós conhecemos o sistema por si só. Você pode estar voltando aí várias vezes para você ver. Tenha essa visão geral na sua cabeça. Existem outros parâmetros? Existe, pessoal, existe muitos outros parâmetros, mas não se atentem a isso, né? Você tendo uma visão generalizada assim, vendo as coisas de uma forma mais simples, né, você também vai conseguir visualizar o defeito de forma simples. Se você vê tudo com uma forma muito mais complexa, vai ser difícil para você achar o problema também, né? Então vamos dando continuidade aí. Vamos lá, pessoal. Olha só. E a grande sacada. Nós temos um eixo de seleção. Aqui dentro, ó. Para quem às vezes não... O pessoal, ó, às vezes pega um sistema desse para fazer. Depois que ele fez tudo, aí ele vê essa folga. Ele não vê antes, né? Tudo, vai uma dica. Tudo que você trabalhar no mundo da mecânica, que tem bucha, que tem embuchamento, que tem movimento, peças metálicas que se movimentam tanto na horizontal como na vertical, veja a folga antes de remover. Seja você ótimo em medida, se você vai usar a ferramenta X ou Y para você fazer a medida, ou se você vai fazer como eu mesmo na percepção, ó, analise, veja a quilometragem do sistema para você começar a traçar seus padrões, né? À medida que os serviços forem chegando na sua oficina. É assim que eu aqui vou ganhando experiência nos serviços, porque eu já sei, eu já vou descobrindo aquilo que é normal e aquilo que não é, através dos padrões, dos parâmetros que eu mesmo vou percebendo, né? Então, aqui é uma peça que corre, um eixo de seleção, logo ela vai ter uma bucha para centralizar, né? E ela tem a sua buchinha lá, ó, e essa folga, ó,
É normal. Como que eu sei isso? Porque eu já peguei variados modelos de carros, até mesmo com 35 km, e todos normais. E da própria análise da bucha, né? Então, feito isso, né, eu vou mostrar para vocês. Ó. Se nós temos um eixo de seleção e o sistema é eletrohidráulico, o módulo precisa calcular a posição desse eixo, correto? Ele precisa saber em que posição esse eixo está para ele começar a controlá-lo. Ele vai saber como? Através do potenciômetro que está aqui, o sensor, que sensoriza, né? Eu, por hábito, todo parafuso que eu removo e tal, eu costumo sempre fazer a medição dos parafusos. E além da medição, nesse caso, ó, são do mesmo tamanho os dois parafusos. E eu deixo eles fixados na própria peça, né? Eu deixo ele na própria peça. Olha que interessante. Eu vou explicar para vocês uma coisa e vocês vão analisar. Prestem atenção. Vocês podem olhar aqui, ó, onde o sensor trabalha. Você está vendo a sujeira externa. Tá aqui, ó. Mas onde ele estava mesmo não está sujo, né? Isso é um ótimo sinal. É muito comum, né, esse potenciômetro fazer leituras errôneas, né? Leituras erradas daquilo do eixo de seleção por conta de sujeira, né? Excesso de óleo. Por quê? O eixo de seleção, isso acontece tanto no iMotion como no Dualogic. Aliás, em qualquer sistema robotizado. O eixo de seleção começa a vazar demais, além da perca de pressão que nós temos do sistema, porque isso aqui é movido por pressão hidráulica. Além da perca, nós temos um excesso de óleo, e esse óleo vai se acumulando pelas laterais, se acumulando, e começa a melar todo esse sistema aqui do potenciômetro. Mela tudo. Com essa meladeira, né, ele começa a passar também para cá, ó, para onde o potenciômetro faz a leitura. E é nesse ponto que o potenciômetro começa a trabalhar de forma errada. Vai ter muitos que podem falar, não, isso não procede e tal. Mas procede, é a dica que ele usa na oficina dele. É a mesma dica, é aquilo que ele faz para consertar lá. É o que eu também faço e aquilo que você, se você aprender, é o que você também irá fazer, né? Então, vocês podem notar que, nesse caso, eu não estava tendo um problema em si de potenciômetro ainda. Então, esse carro, os potenciômetros, os dois, o de seleção e o de engate, eles interferem diretamente no engate, né, de marchas lá na alavanca. Quando a gente está com um problema nessa leitura do eixo de seleção, do eixo de engate, o carro é aquele problema crônico do carro estar jogando em neutro, né, E quase sempre, 85% dos casos, isso acontece por conta de potenciômetro, beleza? Só que no meu caso eu não estava, né? E justamente esse carro estava andando, ele funcionava. Hora ele funcionava normal, hora ele desaplicava, hora ele perdia pressão e nessa ficava, né? Beleza. Porém, o meu eixo de seleção não me indica o mesmo. O meu eixo de seleção indica que o desgaste já começou, né? Já tem vazamento, né? E eu já tenho perca de pressão nesse eixo. Ou seja, os retentores desse eixo já estão ruins. Isso já me dá uma perca de pressão. Ótimo. Segundo problema desse veículo, o atuador estourado. Se o atuador estourado, quando a gente for fazer a medição do reservatório, o sistema já estava quase sem óleo, né? Quase sem óleo. Então, mais um dos motivos. Léo, mas afinal de contas, o problema real do veículo, o que ele acontecia? Ele desaplicava, ele ficava desaplicando e às vezes, mesmo com as letras aplicadas no painel, o carro perdia as marchas. O tempo inteiro isso ficava acontecendo, né? A marcha 1 lá e o carro não saía. Aí você vai falar para mim, mas é a embreagem. Só que para ser embreagem, no momento que a gente fazia o teste de rodagem no carro, na hora que ele funcionava bem, ele trocava de marcha muito bem. E a embreagem é um componente mecânico. Então o raciocínio é bem simples. Se um componente mecânico está estragado, está baixo, não tem dessa de hora ele ficar bom, hora ele não ficar, não tem nada a ver. Se a embreagem está ruim, ele vai patinar toda hora. E não era o caso. Tinha hora que o carro andava com bastante força, trocando marchas no tempo, indicando, sim, problema elétrico o tempo inteiro, né? Beleza. Então, trabalhamos aí, já encontramos um possível problema agravante do eixo de seleção já perdendo pressão e, em especial, eletroválvulas, né? Por isso que a troca do óleo é indispensável. Agora vem a terceira, né? A terceira dica que a gente vai comentar agora.
Vamos lá. O sistema é vedado. Nós temos um sistema vedado aqui. Com óleo, sai novo, de fábrica e tudo mais. Mas quando você consegue fazer uma análise bem aqui, ó, no eixo de engate, ó, por que ele ficou assim? Detalhe, esse sistema ele não usa composite, ele não usa componentes que podem soltar vestígio, né? Ele não usa, né? Ele tem só os próprios eixos, em aço, em alumínio, tampões e o-rings, né? E o próprio óleo. Mas olha como ele fica cheio de material, né? Cheio de borra, né? Eu vou desmanchar e vocês vão visualizar a borra do sistema. E por que vocês acham que fica assim? Por conta do óleo. O óleo ele tem que ser trocado. Infelizmente, por o sistema ser pequenininho e pegar somente 750 ml, o pessoal evita estar fazendo a troca de sistema iMotion. Mas é interessante sim fazer a troca também desse sistema aqui, porque ele é um óleo como qualquer outro, ele vai perder as propriedades dele e vai começar a mudar até mesmo o seu estado, né? Ele vai mudando o seu estado e ficando pastoso. E essa pasta, como para qualquer outro sistema hidráulico, é muito prejudicial por conta disso aqui, ó, das eletroválvulas. Uma pasta dessa, quando ela vai engrossando por conta da temperatura que trabalha o sistema, e esfria, esquenta, e o contato, e vai sacudindo para um lado e para o outro, vai ficando meio que enrijecendo, né? Isso começa a ser capaz de emperrar as válvulas de gaveta que ficam aqui dentro da própria eletroválvula, ou seja, seu eixo, a sua agulha. E no momento que uma eletroválvula dessa deixa de funcionar, de liberar pelo menos por 1/1000 de segundo, né, um fluxo de óleo que ela deveria abrir para um lugar ou fechar, né, você vai ter problemas no seu carro, como trancos acentuados, como patinações, como demoras, é aquela hora que você para com o seu iMotion, né, o seu carro da Volks, top das galáxias, você está lá no sinal, com freio, e você tira, vai acelerar, o carro não sai, mas está marcando a primeira no painel e não sai. Típico problema de eletroválvulas, né? Então isso é muito comum, Portanto, é indispensável que tenhamos esse cuidado em relação a eletroválvulas. Ah, Léo, mas eu perdi as eletroválvulas? Quase 98% dos casos não se perde a eletroválvula. A gente consegue, com uma boa limpeza, recuperá-las. Não só elas, mas como todo o bloco, fazendo a troca dos retentores, porque são lugares que têm atrito, então eles se desgastam, então é necessário que nós trocamos todos eles, os retentores, né? Com óleo novo, uma limpeza adequada, você consegue reaproveitar todo um bloco desse, né? Esse componente de hidráulica. Quando a gente vai para a elétrica, já é outros 500, que é o segundo maior vilão, né? O segundo maior vilão, que é quando nós temos problema de potenciômetro, de acumulador, né? Um acumulador e de motor, né? Aqui é uma bomba mecânica que é acionada através desse motor, né? O motor precisa girar para que nós possamos ter o movimento da hidráulica desta bomba, para ela gerar pressão no sistema. Só que é assim, pessoal, se aqui tiver óleo, se aqui sempre tiver óleo, eu já peguei carros desse aqui, escutem bem, olha só, se você não prestar atenção nesse vídeo, né, vai ficar um pouco complicado para você fazer depois um nexo de tudo isso, porque é muita informação, né? Eu estou colocando a informação de tudo, que se você conseguir compreender isso aqui, se pelo menos gerar as dúvidas na tua cabeça, tu vai começar a procurar e vai entender como isso aqui funciona, e que não é tão difícil quanto parece, né? Então, olha só, componente mecânico, uma bombinha, né? E essa bomba, ela dificilmente se estraga. Para ela estragar, ela precisa rodar seca. Para ela rodar seca, esse óleo não tem que estar caindo aqui desse reservatório, certo? Para que isso acontecer, a gente tem que ter algum entupimento desse óleo para que esse óleo venha para cá e o motor da bomba fique acionando, entrando, porque ele precisa... Como que ele vai ser acionado? Através do sensor de pressão. O sensor de pressão vai indicar a ausência ou não de pressão no sistema para o módulo jogar o pulso positivo para acionar esse motor. Então, se o sensor vê que não tem óleo no sistema, ele vai ficar acionando esse motor o tempo inteiro. 90% das causas desse motor ficar sempre queimando, né? Entrando em curto. Ele trabalha tanto que entra em curto.
mais do que o necessário, né? Justamente por conta de problemas de hidráulica. Então, carros que não apresentam, o cara que tem sorte de ter um iMotion Dualogic, né, que passa muito tempo sem ter problema de hidráulica, sem ele ter vazamento de eixo de seleção, sem ele ter problema de atuador estourando, né, dificilmente um motor desse irá queimar por conta natural. Ele roda milhares de quilômetros sem queimar, essa é a verdade. Né? Isso só acontece quando nós temos a perca no sistema, ou seja, o problema mostra a vez que o seu carro caiu neutro a primeira vez, caiu a segunda. A dica que eu vou dar, uma super dica. Você, proprietário que está assistindo esse vídeo, seu carro caiu em neutro uma vez, você botou e você não está com a porta aberta, não está com nenhuma condição incorreta de dirigir, e o carro caiu em neutro, em movimento, caiu uma vez, caiu duas. Na segunda vez já procure a oficina. Né? Porque às vezes você usa tanto tempo, mas tanto tempo, né, que você, no primeiro momento, você não gastaria, né, o que você vai gastar depois, né? Vai sair bem mais caro. Né? Um problema somente de vazamento no atuador, o cara iria tirar o conjunto, como vocês puderam analisar, a gente consegue tirar até mesmo sem perder quase nenhum óleo, folgando a válvula de retenção de pressão, o óleo vai todo retornar para o reservatório, então você não perde praticamente nada, né? Você compraria um atuador, né, de R$400, aí iria colocar um atuador e pronto, acabou esse problema. Você já resolveria aproveitando até mesmo o próprio óleo, antes mesmo dele começar a vazar muito, né? Então, existem situações que poderiam ser evitadas e que na hora, né, pela insistência do brasileiro ter aquele pensamento de que vai ficar bom sozinho. E não fica. Isso aqui é máquina, pessoal. Isso aqui, ó, é máquina, carro, máquina, luz, né? A luz dessa se apaga, acende e fica nessa. Ou ela está com mau contato ou ela já tem problema. Né? É inevitável. Então, os carros são da mesma forma. Procure, quando você sentir um comportamento estranho de imediato, procure a oficina. Vai ser bem melhor para você, você vai conseguir reduzir seus gastos muito, beleza? Então, esse é um dos motivos que essa bomba, esse motor, ele entra em curto, né? Simplesmente por vazamentos de pressão nos blocos, né? E pelo excesso de trabalho dele, fazendo com que ele entre em curto e haja a necessidade de trocá-lo. Outro momento é o retentor que nós temos aqui entre o motor e a bomba. Nós temos aqui um retentor de contato. E aqui, por ser uma bomba que trabalha com óleo, esse retentor estraga e esse óleo sobe. Né? Ele não vaza, porque nós temos um O-ring de vedação lateral, porém ele passa pelo eixo, né? Pelo rolamentinho, e isso também, esse óleo aqui dentro, acaba contaminando e estragando também o motor, né, dessa bomba. Então, se atente a essa questão. E basicamente a função desse acumulador, o próprio nome já fala, acumular. Ele tem um diafragma aqui dentro, né? É blindado, eu não tenho como mostrar para vocês, preciso cortá-lo para poder mostrar. E esse diafragma ele tem a função de estar descarregando, de estar mantendo a pressão. É por isso, né, se vocês já acompanharam os nossos outros vídeos a respeito de sistema robotizado, eu sempre faço o teste do engate da alavanca e vejo quantos engates eu consigo fazer até o motor da bomba ser acionado, até a pressão baixar, né, baixar de 38 bar. Né? É nessa hora que ele entra, justamente para ver isso, para ver se esse acumulador está conseguindo manter a pressão correta do sistema. Então quem mantém, ó, ele gera pressão, o conjunto de motor e bomba gera pressão, e o acumulador mantém essa pressão até o momento dele ser acionado, tendo um sensor que indica para o módulo a hora que há necessidade de acionar o motor da bomba. Então é um ciclo, né? Pressão, sensor de pressão indica para o módulo aciona o motor com conjunto de bomba, gera pressão no sistema, acumulador mantém essa pressão. Certo? Então é bem simples, você só precisa ter essa ideia desses 4 elementos aí, até mesmo para você fazer um diagnóstico e testá-los. É o que eu costumo fazer aqui na oficina. Se atente a isso. Vamos para a próxima dica, que isso é indispensável. Se atente a isso. Essa vai para os mecânicos. E aí, pessoal? Então, olha só. Sempre quando você estiver na sua oficina e tiver componentes, olha só, usa a cabeça. Eu não falei que aqui nós temos um sensor de pressão? Eu tenho um sensor de pressão. Se ele é um sensor de pressão, ele sente a pressão que está no sistema. Se faça a seguinte pergunta: e se eu desligar esse sensor com o sistema ligado? Eu tenho um módulo que precisa receber sinal deste sensor. Se esse módulo não receber esse sinal, como que ele vai se comportar? Qual problema o carro vai gerar?
Experimente fazer esses testes aí na sua oficina. Por quê? Porque com isso, você automaticamente vai anotando e vai vendo o comportamento. Experimente desligar uma eletroválvula, por exemplo, uma Evo Zero, e ver como o sistema vai se comportar. Eu faço muito isso aqui na oficina, né? Com quase todos os sistemas que eu não conheço, eu vou pegando e vou fazendo esses testes. E com o scanner ligado, é claro, né? Isso não é para pessoas de casa fazer isso. Esses testes é para profissionais que têm os equipamentos, que depois eles podem apagar o DTC. O que é DTC? É o código que é gerado na memória do módulo, né, do TCM. Então você consegue estar apagando com o seu scanner, mas ao mesmo tempo você consegue gerar um código e você sabe que aquele código é relacionado àquilo que você desligou, né? Então com isso você começa a traçar, a passar para o seu caderno, né, e você começa a traçar possíveis defeitos que cada componente desse vai gerar quando ele queimar, né? Porque você está desligando, você está simulando ele queimado, ou até mesmo um problema do módulo não se comunicando com ele, né? Então faça isso, que com isso, muita gente me pergunta, Léo, como é que você descobriu esse defeito, como é que você... É através disso, eu faço muito isso aqui na oficina, desde quando eu comecei a trabalhar com mecânica, em tudo, né? E a experiência eu vou ganhando dessa forma, às vezes eu não preciso perguntar para ninguém, porque eu já tenho anotado aquilo, eu já simulei aquele defeito na oficina, beleza? Então essa é uma grande dica, né? Eu espero que você tenha um desenvolvimento através da mesma. Beleza? Então vamos dando continuidade. Vamos lá, pessoal. Existe a presilha de contato do eixo de seleção. A mesma foi removida, né? A ferramenta usada no trabalho é o simples alicate de pressão. De presilha. Feito isso, nós vamos ter o contato do eixo de seleção lá, ó. Eu vou só empurrar, ó. Centralizando ele, o Solan já recebeu o tampão, certo? Puxando devagar. Se vocês notarem logo de cara, no eixo de seleção nós temos um alumínio. Esse alumínio, eu esqueci de comentar esse defeito, ele quebra, tá, pessoal? Ele quebra, e com isso o potenciômetro que fica aqui, ó, esse ímã, aliás, esse potenciômetro, ele faz a leitura aqui, ó. É aqui que ele faz a leitura, desse ele correndo aqui, ó. É esse ímã que passa esse campo magnético para que ele trabalhe, ele funcione, né? E ele quebra. E com a ruptura, o eixo de seleção não funciona bem. Fazendo o quê? Desaplicação da marcha para neutro. Desaplicando, desaplicando. Fiz a remoção, né? Tirei o tampão. Léo, e por onde vaza? Cadê o O-ring? O O-ring ficou lá, ó. Vem aqui no tampão, ó. Existe um O-ring lá. Tira ele lá só, por favor. Vem aqui, ó. Vem aqui na pontinha. Ele não vai cair, não. Que macho? Preto. Calibrador de lâmina instalado aí na gaveta. Na gaveta. Eu estou colocando todos os utensílios pequenos na gaveta. Eu uso um calibrador de lâminas, né? Aquele que é usado em cabeçote, né? Em tuncho. Eu uso eles porque tem lâminas de todas os milímetros, né? Fica fácil de eu pegar uma sob medida para poder tirar um O-ring nessa circunstância quando eu quero fazer a remoção, né? Abre com um e puxa com a chavinha de fenda do outro. Na verdade, até se tu soprar com ar, ele saca. Até soprar com ar, ele saca. Sopra ele pra ele sacar. Caiu não. Primeiro fixado então. Caiu. Poxa. Só. Então, ó, só esse O-ring aqui, pessoal, já é um bicho de 7 cabeças. Esse O-ring bem aqui que vocês estão vendo. Viu só?
só como é bom acompanhar o Leumatic, né? O Leumatic aprendeu na prática, tudo isso aí, ó. Nós somos espertos, pessoal, né? Deus deu uma cabeça pensante pra gente, né? Existem as informações e, é claro, existem os treinamentos, existem as coisas que você vai adquirindo, a vivência, né? O trabalho, mas antes de tudo isso, né? Você precisa ter uma boa vontade, a coragem para você começar a trabalhar com essas coisas, né? Você tem que ter o primeiro momento, a coragem. A coragem, ela é o começo de muita coisa. Sem coragem, nada acontece. Beleza, pessoal? Então, basicamente, eu vou deixando esse primeiro momento aqui sobre a iMotion, né? Sobre os sistemas aqui, né? A gente já trabalhou aí com os principais problemas do bloco principal, né? Do bloco principal em relação a potenciômetro, eixo de seleção. Vimos aí o funcionamento e os componentes dos dois blocos, primário e secundário, de motor, de bomba, de acumulador, de sensor de pressão, de eletroválvulas, potenciômetros, eixo de seleção, eixo de engate e válvula reguladora de pressão. Beleza, pessoal? E é isso aí. Pois é, pessoal. Então, maravilha, né? E neste vídeo, nós aprendemos todos os parâmetros sobre câmbio automatizado iniciais, né? Como componentes, estrutura, ferramentas a serem usadas. Olha só as ferramentas. Pega a torque. A gente folgar os parafusinhos, ó. Torque 20 e 25 resolve tua vida, filho. Resolve tua vida. Um alicate de presilha, né? Uma chave de tubulação, né? Um calibradorzinho de lâminas para você até mesmo fazer medição, caso queira aí ver folgas e etc. Ah, o embuchamento a gente não mostrou aqui também. Inverte ele aqui, o bloco principal, só. Deixa eu mostrar aqui o embuchamento. Olha lá o embuchamento que eu falei para vocês. Ele não se desgasta nunca troquei essa situação aí, nunca. Então, visto isso, analisando todas essas ferramentas, né, e a execução do reparo, né, propriamente dito. Olha só, eu espero que você tenha a possibilidade, né, de descobrir um método de reparo utilizado por centenas de mecânicos para consertar variados tipos de transmissão automáticas, né? Variados tipos de modelos. Então, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, né? Que vai te direcionar para todos esses métodos, beleza? No mais é isso e até o próximo.